preparado? Porque hoje a catequista Fábio vai falar do início da missão de Jesus. Depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus iniciou o que chamamos de vida pública, percorrendo cidades e anunciando o reino de Deus. Cada evangelista destaca uma cena especial para o início do ministério de Jesus. Em Marcos, temos a expulsão de um espírito impuro na sinagoga. Em Mateus, a proclamação das bem-aventuranças. Em João, as bodas de Caná. E hoje veremos como Lucas apresenta a inauguração do ministério de Jesus em uma sinagoga de Nazaré, com a leitura do texto do profeta Isaías, que fala da evangelização dos pobres, da libertação dos oprimidos e dos presos, da devolução da vista aos cegos. Você sabe o que significa sinagoga e profeta? Sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam todos os sábados para rezar. Se comparado conosco, que somos católicos, a sinagoga dos judeus é a nossa igreja católica. Eles se reuniam aos sábados e nós nos reunimos aos domingos para participar das missas, a nossa Páscoa semanal. Profeta é a pessoa escolhida por Deus para comunicar aos homens a sua vontade, assim como foi João Batista, que foi o último dos profetas. Lucas fala do início da vida pública de Jesus, quando ele começou a pregar nas sinagogas da região da Galileia e particularmente em Nazaré, cidade onde ele cresceu e foi criado. Esse foi um tempo novo, onde o povo vai perceber que Jesus é diferente dos líderes daquela época. Jesus completa a história da aliança entre Deus e Israel e anuncia as boas novas do reino de Deus, tanto para os pobres quanto para os ricos. A narrativa nos diz que Jesus, ao abrir as Escrituras, se depara com a passagem onde o Pai, pelo escrito do profeta Isaías, o declara pronto para a missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus assume publicamente o compromisso de trazer de volta ao convívio com o Pai a humanidade que fora corrompida pelo pecado. Observe que o Evangelho já começa dizendo que Jesus voltou para a Galileia, o que significa dizer que ele estava em outro lugar. Particularmente eu não duvido que Jesus tenha viajado bastante e conhecido vários lugares, culturas e pessoas diferentes. Acredito que em sua vida terrena, nos anos não narrados pelos evangelistas, ele tenha aprendido muito mais do que ensinou. Afinal, para falar tão bem como ele falava, era necessário conhecer tudo sobre o reino dos céus, sobre o Deus Pai e sobre o ser humano em si, seus sentimentos, suas limitações, suas imperfeições. Encorajado pelo Espírito do Senhor, Jesus dá início ao seu ministério, disposto a dar a vida por aqueles que o Pai lhe confiara. Jesus estava ciente do caminho difícil que teria pela frente, mas a certeza de que o Espírito do Senhor estava sobre ele lhe garantia o êxito da missão. Outra particularidade do Evangelho de Lucas é a sua sensibilidade à desordem da divisão da sociedade entre ricos e pobres. Ele realça como Jesus vem ao encontro dos pobres para resgatar-lhes a vida e a dignidade. A boa nova é a chegada do reino de justiça, com a libertação dos pobres e oprimidos. Vemos no Evangelho de Lucas que o povo, cheio de encantamento, percebe a diferença entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos líderes daquela época. Estes falavam apenas o que ouviam dos outros, enquanto Jesus falava com autoridade, falava daquilo que conhecia, ou seja, o que ouvia do próprio Deus, seu Pai.
A mensagem que Deus quer transmitir à humanidade através de sua palavra é uma boa nova para os abandonados, um anúncio de liberdade para os cativos e oprimidos, uma promessa de salvação. Uma mensagem que enche de esperança toda a humanidade. Nós, filhos de Deus em Cristo, através do sacramento do batismo, também recebemos esta unção e participamos de sua missão. Levar essa mensagem de esperança a toda a humanidade. O reino de Deus é para todos e quem afirma isso com suas palavras e ações é o próprio Jesus Cristo. O reino de Deus acontece quando aceitamos a proposta de Jesus, respeitando e acolhendo os pobres e rejeitados da sociedade sem distinção. A ação libertadora de Jesus nos corações de quem se abre à verdade que liberta é transformadora. É capaz de nos libertar da pior de todas as cegueiras, a cegueira de quem não quer enxergar no seu próximo a presença de Jesus. Devemos compreender que todas as pessoas são convidadas a participar do reino de Deus, vivendo seus valores e seguindo os exemplos deixados por Jesus. Hoje, nós somos chamados a conhecer a verdade que liberta, a viver esta verdade fundamentada na palavra de Deus. Só assim poderemos falar com autoridade, tornando-nos, pela força do Espírito Santo, fonte de libertação para o nosso próximo.